Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje o tema vai ser o papel do jornalismo, o papel da imprensa, a contribuição social, a contribuição política, todo tipo de contribuição que a imprensa deve fazer ou deveria fazer. E eu convido um dos papas, ídolo meu e de muita gente, Milton Jung, âncora da CBN, e que vai me socorrer para tentar entender esse papel da imprensa. Obrigado, viu, Milton? Edmo, eu que agradeço. Obrigado a você que está nos acompanhando também. Privilégio ter você na nossa audiência. E obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema pelo qual eu dediquei boa parte da minha vida, que é o jornalismo e a comunicação. Bom, Rogério, no segundo bloco, eu vou falar disso aqui, ó. Quero dizer que isso aqui está autografado. Pega aí, ó. Eu tenho um autógrafo aqui, deixa eu botar aqui perto. Isso aqui é relíquia. No segundo bloco, nós vamos falar disso aí. Mas, Milton, para a gente começar, né? Hoje eu sinto, e agora de manhã eu tive uma reunião e novamente esse assunto vem à pauta, né? Esse papel da imprensa, pela visão do público, nunca vi tamanha distorção de pensamentos em relação ao papel da imprensa e como a imprensa se coloca para a sociedade em todos os seus meios, escrito, falado, televisado, de todas as suas formas. Fala para mim. Edmo, isso é muito resultado do momento que a sociedade contemporânea vive, e aí não é apenas no Brasil, isso é no mundo todo, são fenômenos que vêm ocorrendo. Primeiro que nós temos que ter, para contextualizar isso, a seguinte ideia. Nunca nós tivemos tantas possibilidades e meios de emitir opinião, transmitir mensagens, difundir informação. Todas as pessoas, cada cidadão, aquele que está nos acompanhando agora, ganhou esse poder graças à transformação digital pela qual nós passamos. Lá atrás, e não precisa ir muito atrás, mas lá atrás, quando, por exemplo, eu me formei na faculdade em 1985, na PUC do Rio Grande do Sul, e muitos anos pela frente ali ainda, a quem cabia o espaço de divulgar a informação? Ao jornalista. Por quê? Porque só o jornalista tinha acesso a uma emissora de rádio, a um jornal impresso, a uma emissora de televisão. Os demais canais não existiam. O cidadão comum que quisesse transmitir uma mensagem, no máximo conseguiria fazê-lo no seu grupo de alcance, mas não teria um microfone à disposição. Os equipamentos eram caros, os meios não eram acessíveis. Isso foi mudando ao longo do tempo. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: os jornalistas e o jornalismo perderam o monopólio da verdade. E isso é bom, porque todos nós ganhamos o poder de disseminar uma informação. Mas também, junto com esse poder, ganhamos a responsabilidade de levar esta informação à frente. E é nesse cenário que nós estamos, com cada indivíduo e instituição tentando encontrar qual é o seu espaço. Talvez por isso, tantas dúvidas, tantos questionamentos e tantas polêmicas diante do papel do jornalismo na atualidade. E veja você uma coisa preocupante, daqui a pouco eu vou voltar no viés de cada veículo, ou alguns jornalistas, enfim. Mas uma coisa extremamente preocupante, eu li uma pesquisa outro dia desse, que essa geração Z, essa chamada geração Z, que é a turma de 99 para cá, né, vista pelo mercado, tem preferência por informação, sabe aonde? No Instagram. Você acha que como é que você vai se informar com independência e legitimidade através do Instagram, que é completamente parcial?
É curioso isso. Eu gosto de ter sempre uma visão otimista sobre as coisas, ou pelo menos eu busco um lado otimista sobre as coisas. E aí vou contar uma história que não é da rede social, uma história do rádio. Já muitas vezes eu estou no rádio desde sempre, só na Rádio CBN desde 1998, e se discute o seguinte: mas os jovens não estão ouvindo mais radiojornalismo. Com o tempo, no início eu ficava um pouco assustado com isso e dizia assim, então vai acabar a audiência do rádio. A história mostrou que a audiência do rádio permanece. Mas por quê? Porque este jovem, que hoje, por jovem que é, busca informações de outros meios, ou nem tem tanto interesse assim pelo radiojornalismo, e estou pegando só o radiojornalismo, mas poderia falar de jornalismo como um todo, neste momento não precisa dessa informação. No momento em que este jovem começa a entrar no mercado de trabalho, compartilhar com outras cabeças, com outras pessoas, tem necessidade de estar mais contextualizado, com informações que vão talvez impactar, inclusive, o seu dia a dia no trabalho, por esse cidadão, esse jovem, ele vai em busca dessa informação. E ele vai buscar aquela que tiver maior credibilidade na visão dele. E é aí que nós temos que estar presente. Se ele continuar buscando, seja no Instagram, seja no TikTok, seja em qualquer outra rede social, talvez ele tenha prejuízos. E tem hoje, porque a gente sabe que aquela, primeiro, é uma mensagem muito condensada, que não explica, que não aprofunda. Segundo, nem sempre confiável. E eu não estou querendo desconfiar de tudo que eu recebo pelas redes sociais, porque tem gente muito boa divulgando informação pelas redes sociais também. Mas nós, como indivíduos, diante disso, consumindo essa informação, é que temos que ter a responsabilidade de começar a selecionar melhor esses canais. Talvez esse jovem que hoje busca informação ali no Instagram, veja uma manchete que é interessante, uma foto que é bonita e geralmente uma imagem que chama a atenção, porque tudo hoje tem que ter movimento na imagem para as pessoas ficarem atentas, já que o principal ativo das redes sociais é a atenção do cidadão, é a atenção do usuário. É isso que eles buscam de você, eles querem a sua atenção rende dinheiro para a rede social. Pois este que ali está hoje, no momento em que ele perceber que ele precisa aprofundar mais, que ele venha para os veículos de comunicação tradicionais, mas que estes veículos estejam preparados para oferecer para ele a melhor informação. Porque o grande risco, e isso sim causa pouco ou parte dessa distorção, Edmo, na minha visão, é que você, ao ver uma competição muito forte com as redes sociais, querer transformar o veículo de comunicação, o rádio, jornal, a televisão, o próprio site na internet, o próprio portal na internet, transformar isso numa rede social, ou usar dos mesmos artifícios da rede social para manter a atenção das pessoas. Começamos a nos igualar, rebaixamos o nível da informação, e aí nós vamos perder, porque a rede social é muito mais bem preparada, tem algoritmo e outras estratégias para manter a atenção das pessoas. Então é esse o cuidado que nós devemos ter. Eu quero ser otimista em acreditar que este jovem, geração Z, no momento em que precisar mais da informação, ele vai buscar as fontes corretas. Mas aí nós vamos precisar também de um trabalho pedagógico para mostrar a essas pessoas onde está essa informação e como ele pode desenvolver senso crítico para definir quais são as fontes mais confiáveis. Mais recentemente, a gente está tendo uma polarização aí política no Brasil, mas enfim, e com maior posições tomadas por parte de veículos de comunicações e jornalistas. Mas eu quero ir lá atrás. Eu quero saber de você se desde sempre, quando a gente fala aí, por exemplo, no golpe de 64, quando se falou que a ideia era evitar o comunismo do Brasil, e isso tudo é super questionável, ali já tinha polarização, na sua opinião, com relação a isso? Parece que sim, né? Porque você tinha o Pasquim, você tinha o Caceta Diário, o Planeta Diário, perdão, extremamente contra a ditadura, mas é de sempre essa polarização e essa opinião, né? Os veículos de comunicação refletem a sociedade. Essa polarização sempre existiu. O ser humano, por humano que é, ele tem opiniões, e são opiniões diversas, e nem sempre disposto a ouvir a outra opinião, a escutar o que o outro, o que o diferente dele tem a dizer. E claro que aí existe essa divisão. Hoje, porém,
O que acontece é que as pessoas conseguem se expressar muito mais do que no passado, e tudo isso fica mais evidente. Claro que lá atrás você pegou um momento histórico do país, mas nós podemos ir mais atrás ainda, quando nós tínhamos a monarquia reinando no Brasil e os republicanos iam para as ruas protestar. Que maior polarização do que aquela, que era mudar um regime de governo, uma forma de se ter o Estado brasileiro? Mudamos da monarquia para a república. Total polarização. E com uma coisa que eu gosto sempre de relembrar, que é o seguinte, que talvez as pessoas nem se deem conta, mas você sabe que se derrubou a monarquia e só se fez a proclamação da república depois que se espalhou uma mentira, que se espalhou que a Guarda Nacional, que defendia a monarquia, ia invadir os quartéis. E aí se mobilizou o exército naquele momento para ir às ruas e proclamar a república. Na verdade, não havia nenhuma ameaça nesse sentido, mas a forma que os republicanos encontraram naquele momento foi disseminar uma mentira, o que hoje seria chamado de fake news, expressão que eu não gosto, por sinal, mas sobre isso a gente até pode falar mais à frente, para não perder a linha desse raciocínio que você me provocou. Historicamente, a sociedade esteve dividida em posições. O que acontece hoje é que essas divisões se expressam muito mais, com muito mais força. E também estamos vivendo um momento crítico no planeta, um momento de sobrevivência, em que as transformações são tão rápidas que muitos de nós olhamos para o lado e pensamos assim, esse mundo não vai ter mais lugar para mim. E nesse desespero do mundo não ter mais lugar para mim, buscamos os salvadores da pátria. E os populistas estão aí para se aproveitar deste momento, oferecendo migalhas, oferecendo soluções que não são possíveis, mas que atendem o desejo de parcela da população. E por isso as pessoas começam a se dividir cada vez mais. Eu sou muito a favor de que a gente retome o rumo e que a gente consiga. E aí os veículos de comunicação deveriam ter esta responsabilidade, nós jornalistas deveríamos assumir essa responsabilidade de buscar o diálogo entre os diferentes, usando o poder, a capacidade da comunicação para que esse diálogo ocorra, porque a gente não sabe o que pode acontecer ali na frente. A verdade é que sim, essa polarização sempre existiu, mas hoje ela é muito mais radical. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Muscake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, discutindo o papel da imprensa com um grande jornalista e amigo, Milton Jung,
âncora da CBN, que nos presenteia com o seu raciocínio, as suas brilhantes opiniões e ideias. Ô, Milton, coincidentemente, né, muitas vezes as coisas acontecem e a Globo recentemente foi apedrejada, né, no governo Bolsonaro por parcialidade, por não sei o quê, porque a Globo é petista, porque o editorial é petista. Bom, há que se lembrar que nos Estados Unidos, há muitos anos, os veículos são partidários. Os veículos de comunicação são notoriamente, reconhecidamente partidários. Cabe à população discernir se ela quer ouvir informação daqui ou informação dali. Eles colocam bem à vontade para a população e abertamente, olha, essa emissora é Partido Republicano, essa emissora é democrata, né? Essa liberdade com a cultura americana pode-se empregar esse raciocínio aqui para o Brasil? É uma boa provocação essa que você me faz. Agora, eu não tenho dúvida de que a forma de se fazer jornalismo, ela mudou ao longo do tempo aqui no Brasil. A própria sociedade hoje, e lembra que eu disse ainda no primeiro bloco para você, eu disse anteriormente para você que os veículos de comunicação refletem a sociedade. E nós tivemos e temos uma mudança hoje das pessoas que cobram um posicionamento nos mais diversos assuntos daqueles que se relacionam com eles. E através da mídia somos nós, jornalistas. Se a gente pensar, vamos pegar talvez, certamente, o telejornal mais importante que o país já teve, que é o Jornal Nacional. Se nós olharmos ali para a década de 80, 70, 80, 90 ainda, vamos pegar o tempo dos apresentadores, Sérgio Chapelin, Cid Moreira, Marcos Hummel, enfim, que tinham aquele padrão ortodoxo do apresentador. Uma voz muito potente, um visual sério, um olhar bastante objetivo. E que apresentavam um jornal com notícias bastante objetivas. Pão, pão, queijo, queijo. E não tinha discussão. Ao longo do tempo, essa forma de apresentação começou a mudar. Lá nos Estados Unidos, já existia o que Walter Cronkite chamou uma vez de sobrancelha editorial. Sobrancelha editorial era uma coisa que os apresentadores do Jornal Nacional não se davam direito. O que era a sobrancelha editorial? Movimentos expressivos nessa região mais alta dos olhos e que poderiam demonstrar indignação, alegria, questionamento, ironia. A sobrancelha editorial não cabia no Jornal Nacional naquela época. Hoje cabem editoriais dentro do Jornal Nacional. O ouvinte, ou o telespectador do Jornal Nacional, cobra posições da TV Globo, por exemplo, quando surgem casos análogos à escravidão, quando surgem casos de desrespeito aos direitos humanos, de desrespeito às mulheres. A própria sociedade passou a cobrar isso. Por isso se tem hoje veículos mais posicionados. Não tanto ainda com as características americanas, que é muito mais claro, muito mais transparente do que foi aqui no Brasil, mas certamente essa mudança está acontecendo. E esta mudança acontece e exige do telespectador, exige do público de uma maneira geral, uma consciência maior e um senso crítico maior. Porque nós devemos desenvolver isso. É muito fácil para o cidadão ficar parado na frente de uma televisão, absorvendo tudo que dizem para ele, e ele sai dali acreditando naquilo. Nós temos que ter essa capacidade de receber uma informação, buscar outras fontes se for necessário, questionar o que pode estar por trás daquela informação. É mais difícil viver na sociedade de hoje, em que a informação está disseminada e acessível a todos. Porque a quantidade de mensagens que nós temos no nosso entorno, e as pesquisas mostram isso, quintuplicou ao longo de 30 anos. E cabe a nós fazermos esse discernimento. É uma tremenda responsabilidade que nós temos absorvendo mensagens. Até porque nós temos que lembrar que essa mensagem que eu absorvo impacta a minha vida. E ao transmitir essa mensagem àqueles que estão no meu entorno, eu estou impactando a vida deles. Por isso, é muito perigoso esse fenômeno da desinformação. Porque se a pessoa é passiva diante daquela informação, daquela forma de transmitir a mensagem, ela vai ser vítima daquela informação. E também vai ser algoz, à medida que ela vai mandar à frente a informação. E as pessoas às vezes acham assim,
mandam aquela mensagenzinha para você no WhatsApp. Não sei se é verdade, mas recebi isso. No momento em que você enviou aquela mensagem, você é responsável por ela também. É um aprendizado. A escola vai ter que nos ensinar isso. A família vai ter que discutir esse tema. Os meios em que nós vivemos vão ter que debater isso. Assim como você tem provocado no seu programa, assim como você provoca, e eu sei bem, porque eu já tive o privilégio de sentar à mesa do almoço ao seu lado, ou à mesa do jantar ao seu lado, você discute isso com os seus colegas. Esse é o nosso trabalho. Nós temos que fazer isso com as pessoas que estão no nosso entorno. Abrir o olho de todo mundo. Você acredita piamente em tudo que dizem para você? Não está na hora de começar a questionar um pouco, buscar outras fontes, entender o que está ali por trás? Talvez seja esse o grande desafio na sociedade contemporânea, para quem vive nesta sociedade, e nós vivemos nela. A sobrancelha editorial seria uma opinião que o apresentador, o âncora, estaria dando em determinado fato e era proibido se dar opinião. Hoje não. Hoje o âncora, além de emitir a sua opinião, seja em nome da emissora ou em nome próprio, é obrigatório também se ter furos de reportagem. O noticiário exige cada vez mais furos de reportagem. Você citou o Jornal Nacional. É engraçado que hoje cedo uma pessoa falou para mim, anteontem veio aquela operação da Polícia Federal, que diagnosticou aquele negócio lá do senador Sérgio Moro, e mais família e outras pessoas envolvidas. Anteontem, foi a notícia o dia inteiro, né? A operação da Polícia Federal, Sérgio Moro, deu declaração dele e tal. À noite, o Jornal Nacional não deu uma linha sequer sobre o assunto. Pronto. A Globo não quer falar de Sérgio Moro, etc, etc, etc. Quer dizer, todo mundo tem que ter o cuidado, o público, a emissora e o jornalista, na responsabilidade dessa informação, porque estão te analisando de cabo a rabo do lado de fora. Somos públicos, e por públicos que somos, seremos julgados, seremos analisados, seremos observados e seremos criticados. Nós temos que aprender com isso. Nós não podemos simplesmente enxergar a crítica como alguém que é contra você. Nós temos que aproveitar a crítica, refletir sobre ela e identificar se algumas mudanças têm de ser feitas. Eu não tenho dúvida de que na minha carreira, ao longo de todo o trabalho que eu fiz, foram as críticas que eu recebi que me ajudaram. Aliás, você sabe que tem um estudo, não um estudo, mas uma tese defendida por um psicólogo paulistano que infelizmente nos deixou muito cedo, que se chama Luiz Meirelles, que é bastante interessante, porque ele lembra o seguinte: nós vivemos em sociedade, dentro da sociedade somos um indivíduo, temos um pequeno grupo que vive ao nosso entorno. São pessoas que agem e pensam como nós, e a esses nós chamamos de normais, agem e pensam como nós. Tem um grupo um pouco maior de pessoas que ou só agem ou só pensam como nós, e a esses nós chamamos de estranhos. E tem um grande grupo de pessoas, a maior parte das pessoas, que nem pensa nem age como nós. E aí, para esse, nós damos o nome de insuportáveis. E o que o Luiz Meirelles chama a atenção é o seguinte: o nosso aprendizado está exatamente nos insuportáveis, naqueles que não pensam e não agem como nós. E o nosso esforço é usar a comunicação para nos aproximarmos deles e aprender o que eles têm, pensar, refletir sobre o que eles têm a dizer. Porque se nós vivermos na nossa bolha, só com pessoas que pensam e agem como nós, a gente não cresce, ficamos numa posição de conforto e aí não aprendemos. Nós precisamos nos expor ao contraditório. E aí, voltando para o tema do jornalismo, cabe ao jornalismo expor o contraditório, abrindo espaço para as diversas opiniões, para que o público, e isso independentemente da posição ideológica daquele veículo de comunicação ou do jornalista, mas cabe ao jornalista e ao veículo de comunicação abrir espaço para que as diferentes correntes de pensamento estejam sendo apresentadas ao público para que o público tenha senso crítico e defina qual é o melhor caminho. Milton, eu vou 3 minutos para isso aqui. Ó. Opa, deixa eu virar para cá. 3 minutos para isso aqui. Eu quero dizer que Barbosa de Lima Sobrinho, mais recentemente Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras, e proximamente Milton Jung, não sei que cadeira, mas esse é o 5º livro dele, estará tomando chá das 4 lá na Academia Brasileira de Letras, etc. Milton, você é um comunicador.
né? Escute, expresse e fale. Esse é o 5º livro, como você falou, um livro escrito a 8 mãos, 4 cabeças e com um propósito. Escrevi esse livro ao lado da doutora Leni Quirilos, fonoaudióloga, do Thomas Brier, que é um franco-brasileiro, e de Antônio Sacavém, que é um professor lusitano, um professor português. O propósito que nós temos é mostrar às pessoas que precisamos desenvolver a nossa capacidade de comunicação. Precisamos desenvolver esta competência para nos tornarmos capazes de sermos humanos melhores em um mundo melhor. Aprendi durante a pesquisa que fiz para escrever Escute, Expresse e Fale, livro esse publicado pela editora Rocco, que a violência acontece, as guerras começam quando as palavras falham, e nós temos obrigação de refinar o nosso vocabulário, melhorar o nosso diálogo, principalmente escutar o outro e escutar os diferentes, para evitar que a violência propague na sociedade. Portanto, precisamos sim desenvolver esta capacidade da comunicação. Comunicação é tornar comum uma ação, um pensamento, um argumento, uma ideia. Esse é o nosso grande esforço. Usar esta competência para nos aproximar dos outros, na empresa, na família, na sociedade, em todos os meios que nós convivemos. Se eu puder deixar uma mensagem em cima desse livro, eu vou deixar essa primeira palavra aqui, ó, como sugestão para o nosso ouvinte, para o nosso público, para o nosso telespectador. Aprenda a escutar mais. É muito importante escutar. Parece que cada vez menos eu tenho visto pessoas querendo escutar, mas é muito importante escutar. Você não faz ideia o quanto. Milton, muito obrigado mais uma vez, gentilmente, e estamos aqui à disposição, tá? Eu agradeço muito e obrigado por abrir sempre esse espaço para debater temas que são importantes para a sociedade. Eu também me coloco à disposição de você sempre que precisar. Estou sempre aí disponível para conversar com você, porque aqui a gente tem um espaço para debater de forma inteligente e isso é muito bom para quem está nos acompanhando também. Tenho certeza que eu posso contar com você. Pessoal, até semana que vem. Um abraço a todos. Mais. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap. BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, Valorize o Perto, Valorize o Próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.